Momento do Brinde, com Suzana Parelli. Suzana? Oi, Sannenberg, Cássia, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Suzana. Bom, nós já comentamos aqui, você já comentou, que o Neymar e, enfim, a tropa toda que o assessora, que o acompanha, enfim, seu ramo de negócios, digamos assim, estava para lançar marcas de vinho, né, de rótulos de vinho. Isso lançou um pouco antes da Copa essa informação. Bom, e agora os vinhos de fato chegaram ao mercado e você já os provou. E que achamos, Suzana? É isso aí. Posso falar que eu gostei ou vou ganhar muitos haters? Você pode, se você tiver gostado, pode falar sim. Afinal, você avaliou os vinhos. Eu avaliei, eu provei, são 7 vinhos nesse primeiro momento. Mas também, né, Suzana, aqui para deixar que não é enfim, não é uma coisa qualquer, né? A família Neymar contratou para assessorá-los o Dirceu Viana Júnior. Dirceu Viana é simplesmente o único brasileiro Master of Wine. Master of Wine é um prêmio, uma condição dada título, a pouquíssimas pessoas, né? E ele trabalha em Londres, justamente fazendo blends de vinho. É isso, assim, eu gostei exatamente porque eu achei que eles fizeram direitinho. Eles foram atrás, como a gente tinha comentado, né, do Dirceu Viana Júnior, que é esse brasileiro, né, que tem esse título que é muito difícil de conseguir, e ele vive em Londres fazendo blends de vinho para o mercado inglês há algumas décadas. Então, assim, a família Neymar fez a lição de casa aqui fora do campo bem direitinho. E, assim, o que eles estão lançando são 3 linhas de vinhos, quando a gente fala se eu gostei ou não gostei. A primeira linha é uma linha muito simples, que tudo chama Le Prince, né? Ele tem um apelido lá em Santos, né? O Príncipe de Santos, alguma coisa assim de futebol. E essa primeira linha, na verdade, assim, eu gostei pelo fato, assim, ela é muito bem feita no que ela se propõe. Ela é um vinho de R$50, tem um tinto, que é um corte de Cabernet Sauvignon, Malbec e Merlot, e tem um branco, que é um Sauvignon Blanc, ele pega uvas de alguns vales chilenos. Quando a gente pensa num vinho de R$50, que é um vinho muito simples e muitas vezes com defeito, essa primeira linha é um vinho bem feito, sem defeitos, mas também assim, não é um vinho que tem qualidades, é um vinho para introduzir o consumidor no mundo do vinho. Até na conversa com o Dirceu, que a apresentação foi feita com ele chegou para mim e falou: Suzana, é um vinho que vocês, jornalistas, não vão gostar. Não vou gostar pensando assim, é um vinho que não tem complexidade. Agora, pensando em muitos brasileiros que bebem, né, os R$50, não é todo mundo que consegue pagar num vinho R$100, um pouco mais. Um vinho nessa faixa de R$50, ele entrega mais do que ele promete por R$50. Então, eu gostei disso, pensando que a gente pode usar como uma coisa para aumentar o consumo de vinho no Brasil. Né? Mas é um vinho, essa primeira linha tem que ficar claro que é uma linha que entrega isso, né? Os rótulos vão vir sempre do Chile, vinhos simples, frutados, acabou, é isso, e para a pessoa começar a beber vinho, é um vinho bem feito. Aí ele tem mais linhas, e o que eu gostei foi dessa segunda linha, e aí que vem um outro lado da expertise do Dirceu, que é o seguinte: para essa linha básica ele pegou as uvas, fez o blend, definiu o que ele queria, negociou o preço. Quando a gente fala, Suzana, que ele fez o blend, para quem não está familiarizado, é uma mistura, é isso? Isso, ele chegou no Chile, visitou algumas vinícolas, definiu qual era a vinícola, pegou as uvas e falou: olha, você vai pôr tanto por cento desse tanque de inox que tem Cabernet Sauvignon, você vai pôr tanto por cento desse barril, nada tem barril, então, desse tanque de inox que tem Malbec, definiu as porcentagens e misturou tudo esse blend, que a gente pode falar blend, corte, mistura, assemblagem. E ele fez esse primeiro lote, esse primeiro blend,
E vendeu. O segundo lote dessa linha, a vinícola mandou a amostra para Londres e o Dirceu fez esse blend na casa dele. Então, assim, ele sabe quais são as porcentagens importantes que vai dar um vinho do estilo tal, e foi o que ele fez. Né? Um vinho comercial, industrial, bem elaborado nessa proposta. As outras linhas são linhas que trazem maior qualidade, e aí entra uma outra característica do Dirceu, que assim, ele conhece muita gente. Então ele visitou vinícolas, e aí ele visitou vinícolas na França e na Espanha, que são os lugares que o Neymar jogou bola, por enquanto. E, por exemplo, um vinho que eu gostei muito é dessa segunda linha dele, que aí é um vinho que está com um preço médio de R$150. Segundo os assessores, pode custar um pouco mais, você vai encontrar de 120 e quase 200. Que é um alvarinho, que ele é fresco, que ele é cítrico. Eu gostei bastante. E ele é feito por uma vinícola que chama Paco e Lola, que é uma vinícola conhecida. O que o Dirceu fez? Ele é amigo da vinícola, é amigo da enóloga, foi na vinícola, provou os tanques, as barricas e definiu como ia ser elaborado esse vinho para o Brasil. Então, é uma vinícola espanhola fazendo um vinho com um perfil com maior aceitação do brasileiro. No caso, assim, ele tem uma untuosidade maior. E dessa relação toda, é um vinho que mais me surpreendeu. É um alvarinho de entre 120 e 150, que eu tomaria tranquilamente, que é esse branco. E ele fez a mesma coisa com o tinto, né, com o Tempranillo de Rioja, da Bodega Faustino. E aí ele tem, conforme vai subindo a linha, né, ele tem mais 3 vinhos, ele tem um Chateauneuf du Pape, ele tem um Ribeira del Duero e tem um Bordeaux, quer dizer, tem mais 2 franceses, e, né, o Bordeaux e o Chateauneuf, e o Ribeira del Duero, que é o espanhol, que ele elaborou com essa mesma proposta. Ele foi na vinícola, conversou com os enólogos que ele conhece e pediu, vamos fazer nesse perfilzinho, eu quero essa barrica, ou eu quero uma maceração diferente, para fazer um vinho com a marca da vinícola, mas com a marca do Neymar, mas vindo da vinícola. E são vinhos de qualidade, mas aí também são vinhos mais caros. Essa outra linha custa 350, ele tem um vinho que a proposta é chegar até R$50 mil, ou seja, tem vinhos para várias faixas de consumidores. Tá certo. Le Prince Red, Le Prince Black, Le Prince Green e Le Prince Blue. Nessa ordem, do menos complexo para o mais complexo e mais caro. Exatamente. Tá certo. Exatamente. Suzana Barelli, obrigado, Suzana. E, bom, já estão no mercado esses vinhos? Já estão no mercado, eles querem lançar em hotéis e restaurantes, os mais caros e os mais simples em supermercados. Então tá bom. Já estão em supermercados, inclusive. Já estão, né? Suzana Barelli, obrigado, Suzana, e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Suzana.